Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filmaço envolvendo direito, filmes de tribunal, com um dos melhores diretores de todos os tempos. E eu, obviamente, estou falando do Sidney Lumet e o filme O Veredito de 1982. Cara, que filme espetacular. Vou fazer a crítica completa sobre esse filme aqui. E eu já adianto que eu amei esse filme e assim, eu precisava falar sobre esse filme aqui, né? Eu já tinha assistido esse filme há alguns dias e eu não tinha gravado vídeo, mas eu tava sentindo que eu precisava falar, porque eu percebi que esse filme não é muito comentado, o que pra mim é um absurdo, porque esse é... Assim, a gente tem o Paul Newman aqui, né? Um grande clássico, um grande ator clássico de Hollywood. E a gente tem talvez aqui o melhor papel da carreira dele, com uma direção espetacular de um dos melhores diretores de todos os tempos. Então, assim, eu acho que esse filme precisa, sim, ser mais comentado. E eu vou fazer isso no vídeo de hoje falando sobre O Veredito. E, por sinal, assisti na Disney Plus, tá? Não sei no momento onde você tá assistindo, quando você tá assistindo, melhor dizendo, onde que esse filme tá disponível, mas eu recomendo fortemente que você simplesmente vá assistir esse filme, tá? Se você não viu ainda, pausa esse vídeo, né? Não sei como que você caiu nesse vídeo, mas assim, pausa esse vídeo e vai assistir esse filme. E depois volta aqui pra assistir essa crítica, mas antes, claro, deixa aquele like, né? Vamos deixar aquele like e se inscrever no canal. Mas enfim, vamos falar sobre O Veredito. Galera, como eu falei, esse é um filme de 1982, dirigido pelo Sidney Lumet. E aí, qual que é a história desse filme? Basicamente, esse filme acompanha a história de um advogado em decadência que é vivido aí pelo personagem do Paul Newman, né? O personagem se chama Frank Galvin e ele é um advogado que tem decadência, tals, bebe muito, tá ligado? E certo dia acaba chegando uma cliente e ela chega muito triste, assim, pra falar com ele. E fala, por exemplo, que a irmã, né, dessa cliente que estava grávida, acabou tendo aí um erro médico na cirurgia de gravidez. Acabou tendo um erro médico e essa mulher basicamente entrou em estado vegetativo. Obviamente que a criança também morreu. E essa situação aconteceu por anos. E aí ela ficava muito triste, enfim. Aí ela queria finalmente, depois de alguns anos, ela tomou coragem para processar o hospital. E aí o Paul Newman acaba aceitando o caso, ele vai fazer um acordo lá com a outra parte. E a outra parte oferece $210 mil. E assim, gente, $210 mil hoje em dia já é dinheiro. Imagina na década de 80. Então, assim, muita grana. E o Paul Newman, ele recebe 1/3 disso. Então, ele recebe aí 70 mil. Só que ele acaba deixando influenciar, eu acho que pela situação. Ele acaba se emocionando até mesmo pela situação. E acaba decidindo negar essa proposta de reembolso, né, que o hospital estava oferecendo. E simplesmente fala que vai continuar o processo. E aí é uma questão muito complicada, porque todo mundo chama ele de louco, até porque ele não era um advogado muito bom, então era um advogado que estava em decadência. E a própria família que tinha buscado o advogado fica puta com ele, falando que o cara é louco, que ele negou isso. Só que ele tá convicto que isso vai ser o caso da vida dele e que ele vai conseguir ganhar e que ele vai conseguir trazer justiça, nesse caso extremamente injusto. E aí o filme se desenrola. Não vou entrar mais detalhes sobre isso, isso já é um pouco assim de informações até demais, né? Até por causa disso eu falei que se você não viu esse filme, pra você ter pausado o vídeo no começo. Mas não vou entrar mais detalhes sobre isso. Então essa é a sinopse do filme. Por si só, eu acho que só pela sinopse é um filme que vale a pena você assistir, que tem uma sinopse muito legal. Mas o grande destaque desse filme é, sem dúvida, direção, roteiro, atuação. Assim, tudo, na verdade, tudo. A direção do Sidney Lumet é espetacular. Basicamente, se você não conhece esse diretor, ele é o diretor de 12 Angry Men, ou 12 Homens e uma Sentença, que é simplesmente considerado um dos melhores filmes da história e, com razão, é um dos melhores filmes da história. Só que esse filme, na minha opinião, ele merece tanto elogio como 12 Angry Men, tá? Porque, assim, o controle aqui do Sidney Lumet nessa história, cara, é surreal. Tipo, cada plano desse filme parece uma pintura
de um artista do mais alto nível, sabe? É espetacular. A gente tem, por exemplo, cara, a gente tem uma cena do Paul Newman lá no final do filme, onde ele tá fazendo o discurso final dele do julgamento. Meu, é surreal. Parece que você tá vendo uma outra coisa, sabe? Não é cinema. Parece que é uma coisa até mesmo diferente. Então a direção aqui do Lumet é espetacular, todo o controle que ele tem, iluminação, ritmo, a mise-en-scène desse filme, tudo é incrível. O roteiro desse filme é extremamente inteligente, diálogos inteligentes, um roteiro que avança a história a cada cena, que traz mais complexidade para os personagens, para a relação entre os personagens, cara. E como eu falei, a atuação do Paul Newman é para mim a melhor atuação de um ator lendário que já estava aí, né? Já tinha passado dos seus anos auges lá da década de 60, 70, mas mesmo assim, meu, que atuação histórica forte. E é um filmaço. O filme, ele até mesmo foi indicado aqui a vários Oscars, né? Vou até ler aqui, tô aqui na frente com as indicações ao filme. Foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado. Não ganhou nenhum, o que pra mim é um absurdo. Deixa eu até ver quem ganhou o Oscar de 1983. Quem ganhou foi o filme Gandhi. Cara, ainda não assisti o filme Gandhi, mas acho que pra ser melhor do que o Veredito, sinceramente, é difícil. Mas enfim, não vou falar se foi justo ou não, porque eu ainda não vi o filme do Gandhi. Mas cara, que filmaço, sabe? E pra melhor diretor, cara, deveria ter sido o Lumet. Não tem como. E acho que o Oscar errou mais uma vez nessa premiação, sabe? Então, assim, é um filme que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de tribunais da história, se não for o melhor. No mínimo, esse filme tá no top 3.